transportado por mineiroduto até o Espírito Santo, quer dizer, ele vai num tubo debaixo da terra, 396 quilômetros, ele chega lá no Espírito Santo, em Anchieta, ele é beneficiado e o porto da Samarco, que é próprio, né, está ali. E nós não temos como competir nesse mercado se eu for usar uma ferrovia que não seja nossa, né, que nós não temos ferrovia, se eu for usar transporte rodoviário, nada compara ao fato de eu ter um processo estruturado e garantido em mãos e um porto próprio. Então, o custo da Samarco de produção é um dos mais baixos do mundo. Porque ela mesma produz Porque ela mesma produz o seu produto, que é Pelotas, e é um dos melhores custos do mundo. A segurança da Samarco é uma das melhores do mundo. O nível de escolaridade dos empregados da Samarco no setor de mineração é um dos melhores do mundo. Então, essa imagem é a imagem que nós temos lá fora. A Samarco foi a primeira empresa de mineração do mundo a ser certificada pela ISO 14000, que é a ISO de gestão ambiental, em todas as etapas do processo. Então, essas características marcam muito, né? E pela inovação, né? Então, assim, quando o cliente Samarco reconhece que a Samarco tem um bom produto, porque nós temos técnicos que acompanham, né, o processo do cliente lá fora. Um dos maiores mercados que nós estamos tendo hoje, aliás, que todo o setor de mineração tem hoje, é o chinês. Né? A China que está em expansão, o resto do mundo todo está num processo quase que de recessão, ditado pela crise americana, né? Então, nós temos clientes na Europa, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, aqui na América Latina. Mas o que está sinalizando, o que está mais do que sinalizando, né? O que está registrando o maior crescimento é o mercado chinês. Foi o mercado que nós mais vendemos no ano passado e é o mercado de expansão para a gente esse ano. Nós vendemos mais de 32% da produção da Samarco no ano passado para esse mercado. Nós estamos realizando lá agora, em outubro, um seminário, o primeiro seminário da Samarco para os clientes chineses, falando de processos siderúrgicos, falando da aplicação do produto Samarco no negócio deles. Né? Para você ter uma ideia, esse evento está sendo organizado pela área de comunicação. Então, eu estou indo para lá para organizar. Então, como é que é feita a gestão da comunicação voltando? Né? Hoje a gente trabalha na gerência de comunicação com comunicação interna, que é muito forte na Samarco. Nós temos um dos processos de gestão, segundo a ideia que nos atende, mais redondo que tem hoje no mercado, porque a gente monitora todas as ações de comunicação interna e esse monitoramento é anual. E eu faço um plano de ação corretivo para as ações que não estão a contento. Eu tenho um processo de comunicação externa também muito bom, reconhecido. Nós realizamos a primeira pesquisa de opinião em 13 municípios que a Samarco trabalha agora. Então, a imagem da Samarco nas comunidades de entorno, que é Anchieta, Guarapari, Mariana, é uma excelente imagem, muito boa mesmo. Não quer dizer que não tem problema, tem, mas o conceito, a identidade empresarial da Samarco é muito forte e muito boa. E a gente trabalha com assessoria de imprensa também, dentro dessa gerência, né, de comunicação. Temos porta-vozes, acompanhamos esses porta-vozes, treinamos, desenvolvemos, assim como treinamos e desenvolvemos as lideranças da Samarco em comunicação direta. E também agora estamos dentro do atendimento da comunicação, uma gestão integrada de comunicação envolvendo os nossos clientes. Então esse é, como diz o nosso presidente, esse é o nosso batismo no mercado, que é a nossa primeira viagem internacional para atender clientes. Né? Muito importante, assim. Então, é um amadurecimento da gestão da comunicação, porque como eu estava te falando no início, quando nós começamos a estruturar a comunicação empresarial há 10 anos, a gente começou com o título de auxiliar de comunicação,
não auxiliava ninguém. Ela era porque auxiliar, não auxiliava ninguém, era ela só. Era só eu, Uhum. lá em Germano, só a Lara no Espírito Santo, e éramos auxiliares de comunicação. Aí mudaram o nome do cargo como próprio reconhecimento disso. Passamos a nos tornamos assistentes. E a pessoa que era corporativa se tornou coordenadora. Depois, nas unidades, a área foi crescendo também. A gente tem hoje uma coordenadora em cada unidade, com uma assistente, com uma analista e com uma trainee. E aqui em Belo Horizonte, nós temos a gerência corporativa. Quer dizer, é um amadurecimento do processo, né? Um reconhecimento da evolução da comunicação dentro da empresa. Bom, aqui eu acho que está respondido. O que essa marca hoje... Chega de foto, né? Ah, tem um filme inteiro aqui? Não, mas chega mesmo. Já para o nosso site. Não, mas não é possível. Depois eu até mando foto para vocês. Eu não vou conseguir raciocinar. Pois é, Ricardo, você vai pensar nela. Depois você tira no final, você vai falar. É. O que essa marca hoje, em plano geral, para você? Para mim, essa marca tem... eu acredito, né, isso é sinalizado o tempo todo, que essa marca tem bons planos, até por isso que eu estou aqui. Se ela não tivesse planos para mim, eu já não estaria aqui. Sem dúvida. Porque eu que desenho a minha carreira, né? Eu que projeto a minha carreira, o meu crescimento. Tudo. O que essa marca sinaliza para mim hoje é que minha carreira não deve ficar em comunicação. Eu devo sair da área de comunicação para gerenciar outros processos da empresa. E pode ser que sejam, inclusive, processos de produção. Isso te agrada? Agrada muito, porque é um tremendo desafio. E o ano passado, por exemplo, eu fui pela Samarco fazer um curso na França. Naquela época já foi sinalizado que eu estava sendo desenvolvida para atender a empresa em outros processos. Quer dizer, porque se eu, no processo de comunicação, eu já cheguei onde eu poderia chegar, né? Não tenho mais como crescer dentro da empresa. Então a empresa já sinalizou, já foi informado que eu posso sair dessa área e evoluir profissionalmente em outras áreas da empresa. A pergunta para o Dr. Galinto, eu acho que você respondeu agora. Você socialmente participa de alguma associação, como a BRT? Eu participo da ABERJ. Eu sou membro do núcleo, eu sou da diretoria do núcleo ABERJ de Minas. Ah, é? Fala um pouco disso pra gente. Como que isso surgiu? A ABERJ Você lá. Tá. Eu fui convidada pelo Paquinho, que é o diretor da ABERJ Minas, né? A participar do grupo. Foi lá que eu vim para Belo Horizonte, há uns 2 anos e meio, mais ou menos. E aí, Há uns 2 anos e meio? Né? Tem um seminário agora em setembro, da ABERJ, que inclusive eu estou apresentando. Vou ficar 3 anos. Os 3 anos passaram assim, num piscar de olhos. Aí eu falei, não, vou ficar 5. Né? E hoje, esse ano, completam 10 anos que eu estou aqui. Só que, nesses 10 anos, eu entrei como auxiliar, me tornei assistente, me tornei coordenadora e me tornei gerente. Se for dividir 10 por 4 etapas de crescimento, eu não fiquei 2 anos e meio em cada função. Né? Então, é o tempo que normalmente o pessoal de recursos humanos fala que você consegue administrar bem os desafios. Depois de 2 anos e meio, você chega numa etapa de estabilidade que ou você sai ou a empresa te coloca novos desafios. Né? Então, eu estou agora há 2 anos como gerente corporativa. Nesses 2 anos, eu tive particularmente muitos desafios, continuo tendo, porque envolver os clientes agora na gestão integrada de comunicação é um outro novo e grande desafio. E já sei que a empresa pode me aproveitar em outros processos, o que vai me dar muito prazer, porque eu vou estar aprendendo, ou eu posso optar por sair dessa marca também, se ela não estiver respondendo aos desafios. Porque eu sou movida a desafios, eu gosto e preciso para poder responder bem em qualquer lugar onde eu esteja. Você acha que se isso acontecer, por exemplo, chegar a sair daqui, você acha que existe um outro mercado ainda aqui melhor para você?
melhor é sempre aquele lugar que você vai estar. Uhum. Né? A Samarco é uma empresa maravilhosa. O que faz ela ser assim são as pessoas que trabalham nela, né? A gente tem que é conhecido, não é uma coisa que eu falo, o ambiente interno da Samarco, né, é benchmark no Brasil, é um dos melhores ambientes para se trabalhar no país. Né? A gente tem uma diretoria que é muito acessível, que planeja comunicação comigo, com os profissionais de comunicação, e é valor para a empresa a comunicação. Então isso é muito importante, isso estimula muito. Né? Eu participo do planejamento estratégico, da concepção do planejamento estratégico da empresa. Isso é maravilhoso como oportunidade de crescimento. Né? Então tem muitas vantagens para eu estar aqui. Agora, se eu sair, com certeza eu vou sair para uma empresa do nível ou melhor do que essa marca. Eu jamais vou sair para uma empresa que não esteja no mesmo nível. Mas se eu for para alguma outra empresa, com certeza o meu nível de crítica em relação a essa empresa é muito alto. Porque hoje eu estou aqui e a condição de trabalho que eu tenho é excelente. Né? As ferramentas de trabalho que eu tenho são excelentes. Então, né, eu vou precisar ter condições de trabalho assim. Então aí você chegou onde eu queria. Você acha que qualquer outra empresa não vai estar no nível que está a Samarco hoje? Vai, tem muita empresa que está... Mas aí o seu nível de crítica em relação a essa empresa vai ser muito maior, porque você se considera... Mas né, o que você olha? Por exemplo, eu posso ir para uma empresa que não tem um processo de comunicação. Que você vai implantar. Que eu vou implantar. Com certeza. Isso não é o problema. Talvez tem seja que chegar até melhor. na empresa pronta. Talvez seja até bom, né? Eu vou analisar a gestão dessa empresa, lógico, a saúde financeira, eu vou analisar os benefícios que essa empresa oferece, eu vou analisar inclusive o perfil do gestor maior da empresa, né? Isso é fundamental. Então, se eu posso entrar numa empresa que não tenha nada e eu vá lá para implantar, mas o presidente dessa empresa valoriza a comunicação? Isso é fundamental para o meu questionamento. Sem dúvida. Se valoriza, eu estou no campo aberto para trabalhar. Isso é até importante, né? Você está falando isso para gente, que somos estudantes ainda, de relações públicas. Às vezes a gente fica em sala de aula, é aquela grande dúvida, né? O que eu vou querer fazer? Isso que você está falando para a gente pode até servir como um exemplo para a turma, porque talvez a gente possa até passar essa fita para a turma ouvir, né? Eu queria que você falasse alguma coisa para a gente em relação a isso. O que você pensava naquela época que você estava lá, né, na faculdade, e atingiu isso realmente? Foi o que você queria daquela época até hoje? Olha, quando eu estava na faculdade... Qual faculdade que é mesmo? A Newton. Newton de Paiva? Foi excelente eu ter estudado na Newton. Primeiro, porque eu sou do interior, de uma família grande, e que todos vieram, todos os meus irmãos, eu tenho 6 irmãos, todos, eu sou a 6ª filha, todos, quando completavam o 2º ano, 2º grau, vinham para Belo Horizonte fazer o 3º integrado no cursinho. No interior, todo mundo sai para fazer saía naquela época, há 17 anos atrás, 14 anos. Sai 15 anos atrás, na realidade. Saíam para fazer medicina, odontologia, engenharia e talvez direito. Com certeza. Ninguém saiu para fazer comunicação. E na minha família já tinham 2 médicos, irmãos, um engenheiro, uma advogada, todos formando, né? Meu irmão mais velho já era formado em medicina, minha irmã já estava, aliás, todos já estavam concluindo. E quando eu vim para fazer vestibular para medicina, porque era natural, né? Se eu saía do interior era para fazer medicina. Até por causa do estímulo dos meus pais, porque acho que para eles a medicina é o negócio, né? E muito menos eles não entendiam o que era comunicação. Praticamente não entendem o que eu faço. Acho que a maioria das pessoas hoje ainda não sabem. Mas aí eu saí para fazer medicina. Então eu fiz federal medicina, fiz fisioterapia na ciências médicas e fiz odonto na católica. Nossa, tudo diferente. Tudo na área médica, né? Tudo na área biológica. E era isso que eu pensava em fazer por
por interferência. Mas eu sempre fui uma pessoa de comunicar bem. Mas eu não sou de uma região industrial. Minha cidade, por exemplo, não tinha nenhuma grande empresa, nenhuma grande indústria. Você é mesmo? Sou de Nepomuceno, sul de Minas. Meus pais nunca, na minha família, meus avós, não tem nenhuma referência empresarial. Nenhuma. Meu pai era fazendeiro, meu avô era político. Esse laço político era muito forte, né? E meu outro avô materno, que eu não cheguei nem a conhecer, ele sim começou a ser o industrial e tal, nas raízes dele lá, mas também mexia com café. Então, e não tinha na minha cidade indústria, não tinha referência disso. Ainda não tem, sinal. O negócio na minha terra é café, é fazenda, é leite. Então eu saí, tentei vestibular para essas coisas e tal, não passei. E uma amiga que fez o terceiro curso comigo, que também era do interior, falou assim, eu estou indo na Newton, vou fazer vestibular para turismo. Vamos? Eu falei, se eu fizer vestibular para turismo, naquele tempo, né, minha família não vai entender, vai achar que eu estou fazendo turismo em Belo Horizonte por conta deles. Então vou fazer comunicação. Aí eu fiz comunicação e ela fez turismo. Foi uma escolha sua? Foi, mas sem saber o que era comunicação. Até porque só tinha RP na Newton. Eu não sabia o que era um RP, mas vou fazer comunicação, não vou fazer turismo, administração, economia, essas coisas eu nunca pensei em fazer. Eu vou fazer comunicação. E fiz e passei. Aí eu pensei, ou eu volto, não passei nas outras faculdades, pensei, ou eu volto a fazer cursinho, ou eu entro na Newton. Cara faculdade. E comecei a fazer faculdade e gostei muito. E foi muito bom por ser a Newton, na época, uma faculdade pequena, eu tive muita oportunidade de circular melhor, né? E conhecer e participar de congressos. No tempo de estudante, eu organizava ônibus, fui para Gramado, participei de todos os congressos que teve de comunicação no meu tempo de estudante. Isso é muito importante. E aí, eu falei assim, não vou fazer mais cursinho, eu vou fazer isso. E minha família realmente não entendeu o que é que eu ia fazer. Meu pai veio a entender porque quando eu estava em Mariana, eu recebi uma homenagem do Dia de Minas, da Prefeitura de Mariana, em que, na época, o Azeredo era governador, recebeu a mesma homenagem. Então, meus pais foram, e aí eles falaram assim, poxa, recebi uma homenagem junto com o governador, tem algum valor isso que você faz? Porque na época, quando os meus irmãos passaram no vestibular... Aí que eles começaram a dar uma forcinha, né? Não, todos passaram antes de mim. Todos, meu pai, teve uma comemoração interior, né? E quando eu passei, eu cheguei em casa assim, tão alegre, e assim, ninguém reconheceu que era um curso superior e tal. Hoje eu brinco muito com eles, porque hoje eles reconhecem que eu tive uma ascensão profissional, que eu gosto, fundamentalmente, que eu gosto muito do que eu faço, que eu valorizo o que eu faço, e que tem grandes vantagens, maiores vantagens, inclusive, do que meus outros irmãos que fizeram outros cursos, né? Oportunidade de viajar, o que os outros não têm e tal. Então hoje eles se reconhecem bem. Mas na época foi assim que aconteceu. Agora, depois que eu vi o que era um curso de comunicação, que eu me interessei, eu sempre soube que eu teria uma boa carreira, porque dependia de mim. E no que dependia de mim, eu me empenhei para isso. Então, eu fiquei desempregada há muito tempo, não era fácil, porque viver, depois que você forma, na dependência dos pais que moram no interior, tendo que pagar aluguel, sua alimentação, seu transporte, e falar que você não arruma emprego de jeito nenhum, né? Não é fácil. Isso ainda é uma realidade. Isso ainda é uma realidade. Uma realidade que eu acho que hoje é mais fácil. Foi uma segunda pergunta que ela me fez. Porque quando eu procurei emprego, em empresa, para trabalhar com comunicação, o universo de empresas que valorizavam a comunicação era muito menor do que hoje. Porque hoje você pega as grandes revistas do país de negócios, grandes revistas de negócios, Exame, própria Veja, você sempre tem artigos, HSM, né? Sempre tem artigos falando de comunicação.
todos os cursos que você vai fazer. Eu fiz gestão de pessoas na Fundação Dom Cabral, com o curso de extensão no INSEAD na França. Um dos módulos era comunicação. Eu estava trabalhando com gestão de pessoas. Um dos módulos, não, foi um ano passado. Um dos módulos foi comunicação. Qualquer profissional, grande profissional que você conhece, olha que a Fundação Dom Cabral é o segundo curso que eu faço dela, que eu já fiz planejamento estratégico, são excelentes profissionais, todos chegam na comunicação. Qual que é a dificuldade que se tem hoje? A dificuldade é você encontrar bons profissionais. E se não encontrar, você encontra um bom engenheiro que tem uma percepção de comunicação boa, ele vai ocupar o seu lugar. Um psicólogo que tem uma boa percepção de comunicação e vai ocupar o seu lugar. Por quê? Porque precisar de profissionais de comunicação, sem dúvida, as empresas precisam. Sem dúvida nenhuma. Eu falo de cadeira, porque esse processo evolutivo da comunicação da Samarco acompanhou também o processo evolutivo da gestão, do amadurecimento da gestão macro da Samarco. Porque há 10 anos a Samarco não tinha a ISO 9000, não tinha a ISO 14000, não tinha a outra certificação que nós temos, que é o HSAS 18000, que é de saúde e segurança do trabalho. Empresa nenhuma no Brasil tinha. Você pega o processo todo. Né? Exatamente. Você pega a década de 80 e a década de 90. Eu entrei na faculdade em